Olá, gurizada, tudo bem? Professor Kelch por aqui. Nossa primeira aula de 2025, que nós vamos trabalhar Estatuto do Desarmamento, o Decreto 11.615 de 2023, que regulou esse estatuto, e a Lei de Drogas. Esses tópicos eu costumo dividi-los em parte especial do estatuto e parte geral do estatuto. Parte especial da Lei de Drogas e parte geral da Lei de Drogas. Vocês viram que eu gosto muito de detalhar no meu conteúdo para que nós tenhamos uma dominância do que realmente as bancas cobram, sem mistério, sem dificuldade, mas principalmente com conhecimento do conteúdo. Né? E com isso, vocês observam que no PDF enviado para vocês não tem as marcações que eu faço na aula. Isso é proposital. Por que é proposital? Para que o aluno estude e entenda os pontos. Já que ele topou em estudar por videoaulas, né? O aluno então tem que observar a videoaula feita pelo professor. Tá? Vamos tomando aquele amargo enquanto fazemos a nossa aula, né? Pessoal de Bagé é o pessoal de Bagé. E sem mais delongas, vamos entrando na parte geral do Estatuto do Desarmamento. O que nós temos aqui de complexidade? Aqui nós temos os principais artigos. O segundo, que trata as competências do SINARM, foi objeto de prova na Guarda de Bagé, Banca Fundatec, mês de abril de 2024. Prova esta em que logrei a aprovação, estou no curso de formação. Né? Depois também o artigo 4º, o 6º, o 7º e o 11º. Esses são os principais artigos da parte geral do Estatuto do Desarmamento. Mas, né, eu como bem cauteloso que sou, eu não posso dizer, velho, estuda só isso. Não. Estuda tudo. Vocês observam que eu coloquei uma fonte grande com espaçamento legal para que vocês consigam estudar do seu celular, né? Eu sou contra a impressão, porque além de nós carregarmos aquela quantidade de papel, depois nós produzimos lixo com os materiais não usados. Mas, seguindo no caminho, quero que vocês compreendam que existem dois bancos de dados. Que bancos de dados são esses? O SINARM e o Sigma. Tá? Só que antes eu vou explicar para vocês o que é. Então, lá no artigo 1º desta lei, nós iniciamos com o quê? O Sistema Nacional de Armas, SINARM, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional. Se eu fosse avaliador, que infelizmente eu não sou, eu trocaria circunscrição por jurisdição. Circunscrição é uma área territorial. Circunscrição de atuação da Guarda Municipal de Bagé é dentro dos limites do município de Bagé, até a ponte do Rio Camaquã, Caçapava do Sul, até a ponte do Rio Piraí, Dom Pedrito, né? Até a ponte Arroio São Luís. São limitações territoriais, né? Em que são circunscrições. Agora, jurisdição é o ato de dizer o direito. Quem tem jurisdição são os juízes, né? Mas este detalhe não é uma aula sobre poder judiciário. Eu quero que vocês entendam a diferença de circunscrição para jurisdição, né? Circunscrição em todo o território nacional. Então, cadastro. O que é o cadastro? São as características de uma arma em um banco de dados. Que esses bancos de dados são o SINARM, no âmbito da Polícia Federal, em que as armas, por exemplo, das guardas municipais, das polícias civis, ficam registradas no SINARM, né? PRF também fica no SINARM. E o SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, que é as armas de fogo das Forças Armadas, né? Das Forças Auxiliares, Brigada Militar, Polícias Militares dos outros estados, Corpo de Bombeiro Militar, né? Exército, Marinha, Força Aérea. E esse SIGMA, ele é instituído no Ministério da Defesa, no comando do Exército, tá? O que é o registro de uma arma, queridos? É vincular uma arma a algum proprietário. Por exemplo, o registro de uma arma funcional da Guarda Municipal de Tramandaí é ali no CRAF, né, no Certificado de Registro de Arma de Fogo, diz Prefeitura Municipal de Tramandaí, CNPJ tal, Prefeitura Municipal de Gravataí, CNPJ tal, Prefeitura Municipal de Bagé, né? Ou se tua arma é particular, diz lá, Joãozinho das Cobras, né, CPF tal, arma
TS9 calibre 9mm, ou arma Glock 45 calibre 9mm, que é o que a Guarda Municipal de Rio Grande utiliza na sua atividade laboral, né? Registro é vincular a arma a algum proprietário. Sinarme é um banco de dados no âmbito da Polícia Federal, Sigma é um banco de dados no âmbito do Comando do Exército, né? E assim vamos indo. E daí, nós temos o objeto material do Estatuto de Desarmamento, que é arma de fogo, munição ou acessório. Arma de fogo, munição ou acessório. Arma de fogo, munição ou acessório, tá? Daí, nós temos 3 conceitos. Por que eu quero trabalhar o decreto 11.625? Nós temos os conceitos de armas de fogo de uso permitido, de uso proibido ou de uso restrito, né? As armas de fogo de uso permitido, tá tudo ali encaixado no decreto, né? Elas têm a energia cinética, que é aquela energia do movimento. Se eu não me engano, elas são até 1.600 joules, né? O que vocês vão entender? O que é energia cinética? É o movimento da saída do projetil. Entenderam? Aí dali temos a balística interna, que é de dentro do cano, e a balística externa para fora do cano. Essa é a diferença mais óbvia e prática, tá bom? Então essa lei, a 10.826, ela é regulamentada pelos decretos 9847 de 2023, tá? O 10.030 de 2019 e o 11.615 também de 2023, assim como essa portaria, a 2/2023. O que nós temos que lembrar, né? Ao Sinarme compete identificar as características e a propriedade de armas de fogo. Pausa. Sinarme, vocês vão ver que tudo que identifica e cadastra é ele que faz. Tá, mas e o Sigma, Kelch? O Sigma não está previsto nem no decreto nem na lei. Então não precisa nós nos matarmos estudando o Sigma. Tá? Sigma não está no decreto nem na lei. Então o Sinarme compete identificar e cadastrar. E tem um informar, né? Identificar, cadastrar, informar. Identificar, cadastrar e informar, né? Eu deixo alguns detalhezinhos aqui que vocês lembrem que o Sinarme também trabalha com armas de fogo, acessórios e munições. Seria repetitivo eu trabalhar aqui, né, e fazer essa leitura. Então eu quero que vocês lembrem, Sinarme, Polícia Federal, tá? Polícia Federal é o registro das armas, por exemplo, das guardas municipais, tá? No Sinarme, tu também tem que cadastrar, inclusive aquelas armas que se relacionam com procedimentos policiais, tu também tem que cadastrar todos os detalhes da arma, o raiamento do cano, se ele é dextrógeno ou sinistrógeno, né, com o giro para a direita ou giro para a esquerda. As nossas pistolas, por exemplo, a linha Taurus TS9, a Taurus PT58HC, a PT100, ela é dextrógena, as raias para a direita, né? 6 raias à direita, se eu não me engano. E dali ali dentro, as raias do cano são microespessuras que fazem com que o projetil saia girando e mantenha aquela energia cinética, a energia do movimento, para atingimento com qualidade do alvo. Tá bom? Não temos dificuldades aqui. Então, o que o Sinarme faz? Ele cadastra, ele identifica e ele informa. A única coisa que ele informa é a Secretaria de Segurança Pública dos Estados do Distrito Federal, os registros e autorizações de portes de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta. Pausa. Guarda Municipal, o policial militar, o policial civil fez uma abordagem. Ok. Abordou o condutor no trânsito, abordou um transeunte ali, guarda municipal, policial militar. Aí foi constar. Consulta para mim aí, Joãozinho das Cobras, RG tal, mãe Maria. Consultou ali, vai aparecer do lado do consultas dele um emoji de uma pistola, se ele tem arma de fogo registrada no nome dele. Um emoji de uma direção, se ele é condutor habilitado, né? E outro ali, que é o linkzinho do nome para clicar. E aí, se tiver esse emoji de uma arma ali, ele tem propriedade de arma de fogo. Por que daí, aqui no âmbito estadual, a Secretaria de Segurança do Estado sabe aquilo ali? Por quê?
o SINARME informou aquele banco de dados do Estado, tá bom? E como eu já tinha falado lá no início, as disposições deste artigo não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares. Óbvio, né? Se o Sigma relaciona-se com as armas militares, né? Para que ele vai ter ali no SINARME as armas de fogo da Brigada Militar, as armas de fogo do Exército Brasileiro, tá? Também as armas que constam dos seus registros próprios, que geralmente são aquelas dos CACs, tá bom? Então, é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. É óbvio. Eu vou trazer uma analogia. Eu não vou ali na prateleira do supermercado Peruso, aqui em Bagé, e vou comprar 3 TS9, uma Glock 45, uma Glock G45, um revólver Taurus 838 ali, ou sei lá, até que nem existe o modelo 838, mais uma calibre 12 CBC militar e vou-me embora para casa. Não, eu sigo toda uma ritualística para aquele registro de arma de fogo, tá? Então é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Aqui eles vão colocar, é obrigatório o registro de arma de fogo no SINARME. Não, mas na lei diz no órgão competente, tá? As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército. Aqui eles vão colocar no SINARME, na forma do regulamento desta lei, tá? Então, vocês vão ver que isso aqui se repete seguidamente. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar efetiva necessidade, né? Além de declarar efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Além de declarar efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. Lembrem-se, para adquirir arma de fogo de uso permitido, aqui a banca vai colocar arma de fogo de uso permitido e restrito, mas não, é de uso permitido. Opa, Shift F3 para deixar a letrinha. Arma de fogo de uso permitido, olha ali, o interessado deverá, além de efetivar e de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos. O primeiro deles, comprovação de idoneidade com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meio eletrônico. Também depois vai ter a apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa, ok? A comprovação do que? De capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo, atestadas na forma disposta no regulamento desta lei, tá bom? O SINARME expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos anteriormente estabelecidos, em nome do requerente e para a arma indicada, sendo intransferível essa autorização. Vamos lá. Primeiro, eu comprovo os requisitos. Segundo, o SINARME vê se eu atendo aqueles requisitos. Terceiro, ele me expedirá a autorização de compra de arma de fogo, né? E o quarto, essa autorização não é intransferível. Lá o Kelch não pode comprar uma arma e transferir para o Pedro, tá? Não, essa arma, o Kelch solicitou autorização de compra, ele que vai comprar, tá? Parágrafo 2º é bem autoexplicativo, que se tu tem uma pistola com calibre 9mm, não vai comprar munição no calibre .40, tu não tem uma arma apostilada no teu nome naquele calibre, tranquilo? Se não há dúvidas, existem dívidas, tá? Parágrafo 3º, a empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar à venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma, né, e cópia dos documentos previstos neste artigo. Ok? Vamos adiante. A empresa que comercializa, né, responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como sua propriedade, enquanto não forem vendidas. Eu vou trazer um caso que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Um minutinho.
Esse caso aqui aconteceu em 2023 no município de Cruz Alta. Olha só, homem que está preso preventivamente foi indiciado por crimes pelo comércio ilegal de armas, falsa comunicação de crime e falsidade ideológica. Por quê? Por que é o comércio ilegal? Porque aquelas armas que ele tinha apostiladas na loja dele, ele fez uma falsa comunicação do crime de furto e vendeu aos marginais. Olha só, olha ali, olha o arsenal que ele vendeu. Olha ali, pistolas, fuzil, né? E isso é o detalhe, que eu gosto de trazer os exemplos práticos para que vocês dominem o assunto, tá bem? Então isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2023. Ali, nessa notícia que eu acabei de passar, ela evidencia claramente o que prevê aqui no parágrafo 4º, tá, da nossa lei. Vamos indo ali. Essas comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante a autorização do SINARM. Aqui, eles colocariam a autorização do Exército, mas não, é do SINARM, tá? Eu vou colocar uma corzinha aqui para vocês não se perderem, meus filhos. Vamos indo. Essa expedição de autorização, ela tem uma validade de 30 dias, tá? O que? Expedição de autorização, quando for concedida ou recusada, né? Ela será entregue com validade no prazo de até 30 dias úteis. Lembrando que, no quinto, nós falamos sobre o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, que tem uma validade em todo o território nacional, né? O que o CRAF faz? Ah, mas tu falou de CRAF para a Guarda Municipal. Sim, calma. Isso nós vamos ver lá no decreto 11.615, que existe o CRAF e o CR, né? CRAF, ele tem a relação direta com o proprietário manter a arma de fogo exclusivamente no interior da sua residência, ou domicílio, ou dependência desses, né? Ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa. Tá? Esse CRAF será expedido pela Polícia Federal e precedido de autorização do SINARM. Tá? Lembram das comprovações dos requisitos ali do artigo 4º? Eles têm uma validade, né? Eles devem ser comprovados periodicamente, num período não inferior a 3 anos, né? Que daí lá no decreto 11.615 vocês vão ver os prazos de validade, tá? Vamos indo aqui, parágrafo 3º era uma norma de transição da lei 9437, que é a lei anterior, tá? Parágrafo 4º é uma leitura também para vocês. Tá? Artigo 6º, do porte. Capítulo 3, artigo 6º, do porte. É proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo nos casos previstos em legislação própria e para os integrantes das Forças Armadas, integrantes dos órgãos de segurança pública do artigo 144, tá? Os integrantes das guardas municipais dos municípios, né? Ah, mas a guarda municipal tem porte full. Sim, tem. Em 2021, o STF decidiu, interpretou de maneira positiva para que exista esse porte. Nada governamental com o governo A do Bolsonaro, com o governo B, Lula, nada governamental. Apenas uma interpretação, porque a guarda municipal faz parte do SUSP. Nada político, uma decisão técnica, tá bom? Agentes operacionais da ABIN, integrantes dos órgãos policiais feitos no artigo 51, que são as polícias legislativas, 52 também, integrante dos guardas prisionais, que é a da SUSEP, os policiais penais, que aqui até tem uma revogação tácita pelo uso, porque hoje os policiais penais estão lá no artigo 144 da Constituição, tá? Lá nos órgãos de segurança. Para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, cujas atividades esportivas demandem uso de armas de fogo na forma regulamento desta lei. Integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal e do Brasil e auditoria fiscal do trabalho, os cargos de auditor fiscal e de analista tributário. Pausa. Quando vocês quiserem saber se o cargo tem porte de arma ou não, vocês podem vir ao artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. Mais fácil, né? Tá bem, gurizada? Vamos indo ali.
Que é mais uma leitura para vocês. Aqui, parágrafo 3º. Autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, a existência de mecanismos de fiscalização de controle, corregedoria e ouvidoria, né? E nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observadas previsão do Ministério da Justiça. Tá? Aqui, parágrafo 4º, leitura. Parágrafo 5º é da questão dos residentes em áreas rurais. Eles devem ser maiores de 25 anos, tá? Vamos indo ali. Artigo 7º. Por que eu gosto de frisar o 5º, o 7º, né? Porque tem essas questões que também são crimes lá da parte especial do Estatuto do Desarmamento. Que aqui no artigo 7º nós temos que as armas de fogo utilizadas pelos empregados das empresas de segurança privadas e transporte de valores, tá? Transporte de valores, constituídas na forma da lei, serão de propriedade, responsabilidade e guarda das respectivas empresas. Lá o vigilante não vai sair com a arma da empresa. Somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Olha só, somente podendo ser utilizadas quando em serviço. Devendo essas observar as condições de uso e de armazenagem estabelecidas pelo órgão competente, sendo o CR e autorização de porte expedidos pela Polícia Federal em nome da empresa. Tá? Parágrafo 1º. O proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança privada e de transporte de valores responderá pelo crime previsto no parágrafo único do artigo 13 desta lei, sem prejuízo das demais sanções administrativas se deixar de registrar, olha só, ocorrência policial. Pausa. A banca aqui colocaria ocorrência policial na Polícia Federal. Não. Ocorrência policial. Nada obsta de ser feito o registro na Polícia Civil, porque é um registro de ocorrência policial, né? Porque nem todos os municípios possuem delegacia de Polícia Federal. A comunicação é obrigatória à Polícia Federal. A comunicação é obrigatória à Polícia Federal. Do que? Da perda, do furto, do roubo ou outras formas de extravio de armas de fogo, acessórios e munições que estejam sob sua guarda. Quando? Nas primeiras 24 horas depois do ocorrido o fato. Bom? Parágrafo 2º, leitura, ali que é a questão da empresa de segurança e transporte de valores, deverá apresentar documentação comprobatória do preenchimento, tá? Artigo 7º-A, fala dos funcionários do TJ, etc, tá bom? Vamos indo. Artigo 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional de competência da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARM. Aqui, como eu coloquei ali, trata-se do porte de arma para os cidadãos em geral. Tá? Há uma dependência dos requisitos do artigo 4º dessa lei. E o porte, né, ele só é dado por lei editada pela União. Se o município de Bagé, hoje, quiser dar um porte de arma aos vereadores, né, vai estar essa lei com vício de origem. Um porte de arma aos fiscais sanitários, vai estar essa lei com vício de origem. Aos agentes de trânsito, vai estar essa lei com vício de origem. Por quê? Desculpa, é vício de competência, porque veio pelo órgão que não tinha competência de fazer aquele processo legislativo, tá? Então, existem algumas limitações pontuais ao porte de arma, que está lá no artigo 50 do decreto 11.615, que são os locais com aglomeração de pessoas, para o STJ, também por portaria, editada pelo juiz diretor da comarca, para qualquer tipo de porte dentro do órgão do Poder Judiciário. Por exemplo, o policial militar lá vai ter que deixar a arma dele lá com o pessoal da segurança do tribunal, tá? E também sobre influência de substâncias psicotrópicas, ok? Para ali, o que eu quero que vocês vejam? Tá bem? Então, lembre-se das limitações pontuais ao porte de arma, ok? Aqui, artigo 11, trata sobre a instituição de taxas, ali, que não nos interessa para a prova, tá? E terminamos a parte geral do Estatuto do Desarmamento, seguiremos na sequência, né? Nos crimes e nas penas, tá
bom? Vamos adiante e muito obrigado.